Livro de Isaías, capítulo 53. Primeiramente, nós tiramos a nossa dúvida sobre qual o sentido da Santa Ceia. E depois nós tiramos a dúvida qual o efeito que a Santa Ceia causa na minha vida. Agora nós vamos para o terceiro ponto muito importante sobre a Santa Ceia. E nesse momento de preparação nós precisamos entender isso. Como foi o sacrifício feito pela humanidade? O que o nosso Senhor teve que fazer e suportar? Nesse momento a Santa Ceia, ela representa quem? A Santa Ceia é quem? Jesus. A Santa Ceia não é um ser humano. A Santa Ceia não é uma igreja. A Santa Ceia é quem? Jesus. E participar da Santa Ceia, a Bíblia diz que é um memorial. Mas eu devo me lembrar de que se eu não estava lá? Nesse momento você vai entender o que o Senhor Jesus passou. E é isso que você deve se lembrar durante a Santa Ceia. Eu vou participar da Santa Ceia lembrando, pensando no que o Senhor Jesus fez. Amém? Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 3. Mas espera um pouco, que eu falei com vocês e não abri. Todos já acharam Isaías? Os sofrimentos do Messias. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. E como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e nós fizemos dele caso. Quando você vê nos filmes aquele Jesus loirinho, dos olhos verdes, aquele de boa aparência, que você olha e fica horas se agradando de olhar, é mentira. Não é esse o Jesus. A Bíblia diz que quando você ouve uma pregação que você diz, não, se eu fosse da época do Senhor Jesus, como é que as pessoas rejeitavam? Eu não iria rejeitar a pregação dele. De 100%, talvez 97%, a chance de você ter desprezado, se você tivesse nascido naquela época, a pregação do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a pregação dele, as pessoas o quê? Desprezavam, era desprezado. As pessoas não valorizavam. A Bíblia fala que ele era o quê? Desprezado. Nele não tinha boa aparência, nele não tinha o quê? Formosura. As pessoas olhavam para o Senhor Jesus e não tinha do quê? Não, é uma boa aparência essa pessoa. Tem uma boa formosura. Ele era um homem experimentado, ou seja, um homem que trabalhava pouco ou muito. Muito. É esse o Jesus que veio salvar você. Quando você lê a palavra e diz em memória de mim, eu preciso saber o que foi que Jesus passou por mim. O que o Senhor Jesus sofreu, não apenas no momento da crucificação. Mas antes a Bíblia fala que ele já era o quê? A pregação dele era desprezada. A Bíblia fala no versículo 2, que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que desejássemos. Hoje as pessoas buscam uma igreja e que tem o pastor mais bonito. Busca o YouTube, o que tem a voz mais bonita. Busca o mais loirinho, o dos olhos mais verdes, o mais forte, o mais alto. Fariam a mesma escolha há 2000 anos atrás.
Os mesmos crentes que rejeitam a pregação de Cristo hoje eram os mesmos que rejeitariam há 2000 anos atrás. Então é esse Jesus que eu devo, quando participar da Santa Ceia, fazer o quê? Lembrar. A chance de eu desprezar Jesus era grande. Porque quando ele se apresentasse para mim, eu olhasse para ele, não haveria formosura, boa aparência para que eu desejasse ouvir a pregação. Ele não estaria com os melhores perfumes, para que eu quisesse ficar do lado dele. É esse Jesus que eu devo fazer o quê? Memorizar, lembrar, em memória desse. Então quando você participa da Santa Ceia, você começa a imaginar o Senhor Jesus o quê? Sendo desprezado. Quem aqui já foi desprezado? Levanta a mão, ou você tem vergonha de dizer que você já foi desprezado? Já foi desprezado? Graças a Deus, aqueles que não levantaram a mão e nunca foram desprezados. Mas quem já foi desprezado sabe como é difícil. É horrível. E foi isso que o Senhor Jesus passou. Então quando você diz, eu estou sofrendo, eu estou sendo desprezado pela minha família, você não tem noção do desprezo que o Senhor Jesus passou. Não é só você que está sofrendo com isso. Jesus também sofreu com isso quando ele estava aqui na terra. Continuando. Versículo 4 ao versículo 7 agora. Porque assim diz o Senhor, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós fizemos o quê? Os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você está entendendo? Quando você participa da Santa Ceia, quando você ouve falar Santa Ceia, a quem está se referindo é esse Jesus. Quem aqui já sofreu alguma enfermidade? É bom? Dor de dente é bom? Dor de ouvido é perfeito, né? Dor de cabeça, Fabiano, é bom? Imagine tudo isso no corpo de uma só pessoa. Dor de cabeça, dor de ouvido, dor de coluna, dor no calcanhar, dor no pé, dor nos órgãos internos. Todo tipo de enfermidade, naquele momento Jesus estava carregando. A pessoa que ela sofre com desprezo, com tudo isso, com a dor na alma, com a dor interna, é fácil. Imagina o Senhor Jesus tendo que suportar tudo isso, por mim, por você. Tudo que Ele passou, para que você tivesse, como no versículo 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Para você ter paz hoje, Ele que teve que carregar todo o castigo, toda a enfermidade, todas as dores, Ele teve que suportar. Então, pensar na Santa Ceia não pode se resumir a participar do pão e do suco de uva e ir para minha casa. Participar da Santa Ceia não pode ser, não estou preparado ainda. Participar da Santa Ceia não pode ser, eu ainda não me sinto pronto, vou entregar minha vida para Jesus daqui a um tempo. Não. Santa Ceia não está se falando sobre isso. Santa Ceia está se falando sobre quem? O Senhor Jesus. Pense nele. E quando você
decidir entregar sua vida, pensar nesse Deus que fez isso por mim, por você, você vai dar o seu melhor para Ele. É esse Jesus que nós estamos participando da Santa Ceia e fazendo o quê? Pensando. É por isso que Ele teve autoridade. A partir do sangue derramado, fosse realizado o Novo Testamento. Com base em quem? No que Ele fez por mim e por você.